Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar o livro do 7º ano, A Conquista da Matemática. Então você aí que é do 7º ano, acompanhe as aulas, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sino lá para você ser informado de todas as aulas que eu postar aqui no canal. Vamos estudar? Então, pessoal, a gente vai ver aqui a unidade 1, que fala sobre números naturais e operações, tá? Esse assunto aqui está na página 12, começando na página 12. Então, o primeiro assunto é os números naturais. A gente vai conhecer eles e também a parte de sequência numérica. Vamos entender tudo isso aqui. Esse assunto está na página 14 do livro, certo? Na próxima aula a gente vai resolver algumas atividades que está na página 15, tá bom, pessoal? Então vamos lá. No capítulo 1, os números naturais. No nosso dia a dia e na natureza, os números são muito úteis, em especial para expressar registros de contagem. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos dessas contagens, ok? Por exemplo, quando eu conto 3 canetas, eu estou usando esses números para registro de contagem. 5 vacas, também o número 5 é um número para contagem. 12 livros é um exemplo de número para contagem. Logo, esses números aqui são exemplos de números naturais. Eles servem para contagem, ok? Os números ligados a uma contagem são os números naturais, como eu acabei de explicar para vocês. Os números naturais, pessoal, eles podem também ser representados como um conjunto dos números naturais, tá? Esse assunto aqui a gente viu lá no 6º ano. Quais são esses números que fazem parte desse conjunto? Eles começam aqui no 0, tá? O início é o 0, aí o próximo é o 1, o 2, o 3 e assim você vai até ao infinito. Esse símbolo aqui da reticência significa que continua essa numeração, ok? Vamos entender aqui o que é sequência numérica. As sequências numéricas podem ou não podem ter um padrão, tá? O que é padrão? É uma regra que a gente tem que seguir para poder formar essas sequências, tá bom? Por exemplo aqui, sequência dos números naturais. Nós temos aqui a sequência dos números naturais, começou aqui no 0, 1, 2, e a gente foi aqui até o 9, mas é infinito. Como é que se formou essa sequência? A gente utilizou aqui, pessoal, um padrão. Começando aqui no 0, se eu acrescentar uma unidade, eu chego no próximo, que é o 1. Então, se eu estou aqui no 1 e acrescentar uma unidade, eu chego no próximo, que é o 2, tá bom? Se eu estou no 2 e eu quero chegar no próximo número, eu acrescento uma unidade, que chega no 3. Acrescentando mais uma unidade, você chega no 4 e assim você consegue formar essa sequência. Então, essa sequência aqui dos números naturais, a gente utilizou um padrão, certo, pessoal? Para poder formar essa sequência. Vamos ver aqui mais sobre sequência. Uma sequência pode ser finita ou infinita, tá? Então isso aqui é importante a gente entender. O que é uma sequência finita e uma sequência infinita? Por exemplo, os números naturais pares. Vamos ver aqui a sequência dos naturais pares. Começando aqui no 0, aí o próximo 2, próximo 4, 6, 8, 10, 12... E aqui a reticência significa que continua essa sequência. Então aqui é um exemplo de sequência infinita, tá? Ela não tem fim. A outra sequência aqui diz o seguinte, números naturais ímpares. Só que essa sequência, pessoal, ela tem que obedecer a esse critério aqui, tá? Essa regra que diz que tem que ser do 1 ao 10, não pode passar do 10. Então, quais são esses números naturais ímpares que vai do 1 ao 10? Está aqui, é o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, tá, pessoal? Só até isso aqui, porque não pode passar do 10. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de sequência finita. Ela acaba no 9, ok? Sobre a reta numérica. Conjunto dos números naturais, como a gente viu aqui agora há pouco, tá? Aqui o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. E aqui começa no 0, próximo é 1, o 2, e assim você vai até o
infinito, tá? Esses números aqui a gente consegue representar ele na reta numérica. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reta numérica, eu tenho aqui o primeiro ponto aqui da esquerda, eu vou nomear como 0, tá? E a partir dele eu vou construir esses números naturais aqui na reta. Então, do 0, o próximo número, eu quero chegar aqui no 1. Então, do 0 para chegar no 1, pessoal, você tem que acrescentar quantas unidades? Uma unidade. Então, se eu estou no 0 e eu acrescento uma unidade, eu chego no próximo número natural, que é o 1. Então, para chegar no próximo número, você acrescenta também uma unidade. Então, 1 mais 1, eu chego no próximo, que é o 2. E assim você vai construindo, acrescentando mais uma unidade, você chega no próximo. Então, 2. Acrescenta mais 1, é só somar. 2 mais 1, você chega no próximo, que é o 3. Aí, acrescentando mais 1, chegamos no 4. Acrescenta mais 1, chegamos no 5. E aí a gente continua, tá? Aqui seria o 6 e continua, é infinito. Então, isso aqui é um exemplo de sequência. A gente utilizou um padrão. Que padrão foi esse? Foi acrescentar uma unidade para encontrar o próximo número da sequência. Agora a gente vai construir aqui alguns padrões, tá? Diferente desse aqui, certo? Para você entender como é que se faz. Então, vamos lá. Eu começo aqui no 0. Eu quero encontrar um próximo número. Se eu acrescentar, pessoal, 3 unidades, eu vou chegar no próximo aqui que eu quero. Então, 0 mais 3, eu chego no número. Que número é esse? É o próprio 3. Então, para encontrar o próximo número aqui da sequência, acrescenta novamente 3, tá? A mesma quantidade. Então, 3 mais 3, você chega no próximo, que é 6. Agora, você quer encontrar o próximo número da sequência. Novamente, acrescenta mais 3. Então, 6 mais 3, você chega no próximo, que é o 9. E assim você faz. Para chegar no próximo, acrescenta mais 3. Então, vai ficar 9 mais 3, 12. Então, o próximo aqui é 12. Acrescenta mais 3. Aí, você chega no próximo, que é o 15. Acrescenta mais 3, você chega no próximo, que é o 18. E assim você vai construindo a sequência. Então, essa sequência aqui ficou da seguinte maneira. Começou no 0, tá? Aí, o próximo que a gente encontrou foi o 3. O outro foi o 6. Aqui o 9, e assim a gente foi construindo, ou seja, o padrão que a gente usou foi acrescentar 3 unidades para encontrar o próximo número, certo? Vamos construir aqui mais outra sequência, tá bom, pessoal? Para você entender. Então, começando aqui no 0, agora eu vou acrescentar 5 unidades, tá? Para encontrar o próximo número aqui. Então, acrescenta 5 unidades. 0 mais 5, você chega no próximo número, ou seja, chegamos no próprio 5. Agora eu quero chegar no próximo aqui da sequência. Novamente acrescenta mais 5, sempre acrescentando a mesma quantidade. 5 mais 5, você chega aqui no 10. Aí você acrescenta mais 5, você chega no próximo, que é o 15. Acrescente mais 5, chegamos no 20. E assim você vai construindo a sequência. Então, essa aqui a gente construiu, ficou da seguinte maneira. 0, próximo aqui a gente encontrou o 5, próximo foi o 10, o 15, e assim a gente vai levando até o infinito, tá bom, pessoal? Então, a gente usou aqui padrões para construir sequências. Vamos ver agora a comparação de números naturais. Como é que a gente faz essa comparação, certo? Então, comparar e ordenar números naturais, a gente utiliza 2 símbolos, que é esse aqui, que a gente chama de maior que, ou esse outro aqui, que é menor que. Pessoal, esse biquinho aqui sempre vai ficar para o menor número, tá? E essa abertura fica para o maior número, sempre é assim. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos observar e comparar os números 200, 500 e 1100, tá? Então, esses números estão aqui na reta numérica. Um detalhe, pessoal, quanto mais à direita o número tiver, maior ele é, ok? Então, comparando aqui, por exemplo, o 200 com o 500, quem é que está mais à direita da reta? É o 500, então ele vai ser maior do que o 200. Podemos escrever esses 3 números em ordem.
Primeiro vamos escrever ele na ordem crescente, tá? Do menor número para o maior e fazer essa comparação. Então vamos lá, vou pegar aqui o menor, porque vai ser na ordem crescente, aqui o 500, e o maior aqui é o 1.100. Comparando o 200 com o 500, a gente já viu que o 500 é maior. Se ele é maior, a abertura vai ficar para ele, tá? Indicando que ele é o maior. Então aqui a abertura fica para o maior número. Comparando o 500 com o 1.100, quem é o maior? O maior é o que está mais à direita, que é o 1.100. Então a abertura também fica para o 1.100, que é maior. Então a leitura pode ser feita de duas maneiras, tá? Tanto da esquerda para a direita, e como da direita para a esquerda. Vamos ler ela aqui da esquerda para a direita. Então fica 200 é menor do que 500 e 500 é menor do que 1.100, ok? Agora lendo da direita para a esquerda, como é que ficaria? Então fica assim, 1.100 é maior do que 500, 500 é maior do que 200. Vamos fazer agora na ordem decrescente, essa comparação. Então, na ordem decrescente, é do maior para o menor. Então, vai ficar 1.100. O próximo aqui é o 500. E o menorzinho ali é o 200. 1.100 com 500. Quem é o maior? É o 1.100. Então, a abertura fica para o 1.100. 500 com 200, quem é o maior? É o 500, abertura para o 500. Pronto, a leitura fica da mesma maneira, pessoal. 1.100 é maior do que 500 e 500 é maior do que 200. Ou 200 é menor do que 500 e 500 é menor do que 1.100, ok? Agora a gente vai ver sobre antecessor. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Somente o zero, pessoal, não tem antecessor, não tem um número que venha antes dele, tá? Antecessor é aquele que vem antes. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, o antecessor de 17. Quem é? Quem é que está antes do 17? Como é que eu faço para encontrar esse antecessor? Basta você fazer aqui uma subtração. Eu estou no 17. Eu volto uma unidade, tá? Então fica 17 menos 1. Aí você chega no valor que você quer, que é o antecessor, que é o 16. Então 16 é o antecessor do 17. O 16 está antes do 17. É isso que significa. O próximo exemplo, o antecessor de 53. Novamente a mesma ideia. Você pega 53 e volta uma unidade. Aí você chega no antecessor. 53 tira 1, 52. Logo, o 52 é o antecessor do 53. 52 está antes do 53. Resolva esse último exemplo aqui, tá bom? O próximo, sucessor. Todo número natural tem um sucessor. O sucessor, pessoal, é tipo o contrário do antecessor. O sucessor é acrescentar uma unidade, é o que está depois do número. Por exemplo aqui, o sucessor de 5. Para encontrar o sucessor de 5, é só você agora acrescentar uma unidade. Então vai ficar 5 mais 1, você chega no sucessor. Ou seja, o 6 é o sucessor do 5, é o que está depois do 5. O sucessor de 18, novamente a mesma ideia, 18 e acrescente mais uma unidade. Então vai ficar 18 com mais 1, 19. Logo, o 19 é o sucessor do 18, é o que está depois do 18. Resolva esse último exemplo aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí no canal para não perder nenhuma aula. Até a próxima!